Paz e bem, pessoal. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho desta quarta. Estamos na 18ª semana do Tempo Comum, mas nesta quarta-feira, dia 6 de agosto, nós temos a festa da Transfiguração do Senhor. Então, o Evangelho, Lucas, capítulo 9, do versículo 28 ao 36. Vamos ao texto? Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Eis que os dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu, porém, uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, Jesus toma alguns discípulos, Pedro, João e Tiago, e os convida para subir a montanha. Então, subir a montanha. Montanha não é simplesmente um lugar geográfico, mas também a gente deve entender na tradição bíblica, é o lugar da revelação, do encontro com Deus, da revelação de Deus, do encontro do homem com Deus, ou melhor, de Deus para com o homem. Vamos lembrar de Moisés, né, também de Elias. Então, Moisés que conversa com Deus no alto da montanha, depois desce com o rosto transfigurado. Também Elias, que atravessa o deserto, né, sem força ali no início, mas o anjo dá de comer para ele, e ele atravessa e sobe, vai numa caverna, espera o Senhor passar na brisa. Então, lugar de encontro, mas também lugar de desafio, né, da solidão, do silêncio, para escutar a brisa leve, para escutar o Senhor que fala. Então, neste lugar alto, onde existe este encontro de Deus com o homem. E depois eles estavam aqui, apareceu conversando com Jesus essas duas figuras que eu já citei agora, Moisés e Elias. Aqui, gente, né, não tem nada a ver com espiritismo, tá? Não é a alma penada, não é nada disso. É justamente lembrando, Moisés representa quem? A lei, né? E Elias, os profetas. Então, Jesus, né, hoje tá difícil, né? Passando em revista, vou dizer assim, né? Toda a tradição antiga, pela lei, pelos profetas, né? Então, é Jesus a chave que abre o sentido, né? Desses textos antigos. É ele, ali já estavam os sinais, né? Da sua vinda, da vinda do verbo, da encarnação no verbo. Então, Moisés e Elias, eles aparecem revestidos de glória, ou seja, eles estão agora fazendo sentido, né? Toda a tradição faz sentido à luz de Cristo. Então, Cristo, né, traz toda a luminosidade, vamos dizer, dessa representação, Moisés e Elias, lei e profetas, né?
Só que os discípulos estavam com muito sono, né? Estavam com sono pesado. Que outro lugar que a gente lembra disso nas Sagradas Escrituras? É no horto, né? Quando Jesus está ali prestes a ser preso e Jesus chama eles para vigiar com ele, orar com eles, e eles têm um sono pesado, né? O sono também é símbolo deste momento pode ser de fraqueza, de inconsciência, também pode remeter à entrega em alguns casos, né? Mas no caso aqui dessa dificuldade de entendimento, né? Então, assim, meio sonolento, é difícil aceitar, né, que Jesus deveria passar pela perseguição, pela cruz, pela morte, né, para chegar à glória. Então, essa dificuldade de entender também na nossa vida, a gente pode ter isso, né, no processo nosso de caminhada, quando passamos por sofrimentos, angústias, nós temos uma dureza de cabeça, né? Não é só os discípulos aqui, não. Essa leitura nos remete ao presente, às nossas durezas, né? O nosso sono pesado de inconsciência, da gente não querer ver que na vida de seguimento de Cristo nós temos cruzes, temos desafios. Claro, não é só cruz, não é só desafio, aqui não tem nenhuma espiritualidade de dolorismo, não é isto, mas existe, né? Existe os desafios e as lutas do cristão. Então, eles despertaram desse sono, vamos dizer, acordaram um pouco, né? E Pedro fala essa frase nesse sentido: ó, está tão bom aqui, né? Vamos fazer 3 tendas, né? Uma para ti, outra para Moisés e para Elias. Da tenda, lugar de reunião, lugar de encontro, também lugar de acolhimento, né? Mas Pedro não está sabendo dizer exatamente o que, né? O que ele entendeu, o que ele está vivendo, não está entendendo direito. Pedro não sabia o que estava dizendo. Então, os discípulos está ainda, né? Vai ter dificuldades pelo caminho. Então, Jesus chama atenção, fala de novo, mostra, né? Até chegar naquele último momento, mais perto ainda da, da perseguição mais forte, de dizer para Pedro: Pedro, você está pensando como os homens, né, no sentido de orgulho, quer vencer pela espada, o meu reino não é assim, né? Então afasta-te de mim, Satanás, né? Se você for pensar desse jeito, afasta de mim agora, né? Você está querendo me tentar. Então, lembra dessa passagem, né? E Pedro vai dizer: ó, que não aconteça isso, Senhor, né? Que não aconteça isso. Então, essa aprendizagem aí que vai se dando no processo de discipulado, que relembra o nosso caminho, né? Também temos, eu estava até falando hoje, que bom, né? Que nós vemos em Pedro refletida toda a nossa humanidade nesse sentido dos altos e baixos da vida, de vacilos, né? Pedro não sabia o que estava dizendo, estão aprendendo. E aqui, mais ao final, fala de que no momento houve uma sombra. Vamos lembrar de outros momentos, por exemplo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, né? Quando o anjo diz à Virgem Maria, né? Como ela conceberá. Ele fala e não diz, né? Assim, não explica. Ele falou: a sombra do Altíssimo te cobrirá. Pronto. Então não é bem uma explicação, né? E também outro momento, talvez, é que nós podemos lembrar que dessa nuvem sai uma voz, né, que diz: esse é o filho, meu filho muito amado, lá no batismo de João Batista, né? João Batista batizando Jesus, do céu vem uma voz, né? Este é o meu filho. Então, são momentos que, ao mesmo tempo, os discípulos estão aprendendo e, ao mesmo tempo, se obscurece o entendimento, né? Então, é esse processo. E agora, essa nuvem também, eu lembrei de um livro chamado A Nuvem do Não Saber, uma tradição antiga, mística, né? Não é fácil de leitura, somente aí pessoas que têm mais conhecimento da área da espiritualidade e da mística. Então, essa nuvem que cobre, faz silêncio total, né? Quando nós podemos comparar com a contemplação, onde nós silenciamos para que Deus fale. E da nuvem veio nessa voz: este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz.
Vamos manter nosso caminho de oração para também participar da transfiguração do Senhor, né? O Senhor que transfigura, e nós também seremos agraciados por essa força agora do ressuscitado. Paz e bem, que você possa fazer uma boa leitura, uma boa meditação. Tchau.